para gravar. Vamos começar, pessoal? Então, vamos compartilhar a tela. Professor, desculpa, eu perdi. Eu entrei, o senhor estava falando, já é para mandar presente no chat? Não, ainda não. Deixa tá. quando o Zoom me der a mensagem lá que vai faltar 10 minutos, a gente já falar, o pessoal agora pode mandar o presente. Uma outra coisa, eu não fazia isso antes e agora eu estou fazendo. Vocês ficam naquela sala de espera, né? Por quê? Porque o sistema começa a contar os 40 minutos a partir do primeiro que entra efetivamente na reunião. E se vocês entram, e vocês viram que eu entro na reunião exatamente no horário. Por quê? Para dar os 40 minutos. Porque se eu entro 15 minutos antes, a reunião não vai começar e vai terminar com 40 minutos a partir daquele primeiro 15 minutos que eu entrei antecipado. Então, eu teria que entrar 3 vezes no sistema. Para não ter que ficar entrando 3 vezes no sistema, entrar 2, eu faço dessa maneira. Ou seja, eu abro o sistema exatamente no horário para dar 40 minutos, a gente faz o primeiro intervalinho, aí entro de novo, 40 minutos, entre o segundo intervalo. Tá certo, pessoal? É por isso que a gente faz isso daí. E vamos lá. A gente ia falar sobre o Canvas. Pessoal, quem fez? Todo mundo já fez empreendedorismo aqui ou não? Eu já. Sim, professor. Já, né? Então, quem fez aí essa disciplina, Princípios do Empreendedorismo, deve ter visto o seguinte, deve ter visto aquela planilha Canvas que a gente pega, a gente vai colocando lá as dores do cliente, o valor que a gente vai colocando. Aquilo lá, na realidade, é um plano de negócios. Só que o plano de negócios, geralmente, antes desse Canvas, a gente fazia, era um catatal dessa grossura, né, que você colocava, fluxo de caixa, era tudo escrito. E a grande vantagem do Canvas é que você coloca tudo numa única folha, um único espaço. Você começa a ter uma visão geral daquilo lá. Espalhado em 100 páginas, para você ter uma visão geral, você precisa ter muita imaginação para você conseguir ver. Não, numa única folha você começa a ver um interrelacionamento entre todos aqueles elementos. Isso que é interessante. Tá? Esse conceito do Canvas, ele vem do seguinte: por que eu preciso de interrelacionamento? Porque, olha, ele está relacionado com um filósofo chamado Lao Tse. Isso em 600 antes de Cristo. E ele falava aquilo que eu ouço esqueço, aquilo que eu vejo lembro, aquilo que eu faço entendo. A gente tem que fazer a coisa de uma forma organizada, simplificada. A gente tem que fazer uma coisa que você consiga ter uma visão geral daquilo, tá? Esse Lao Tse já falava isso, falava o maior ponto desses conceitos assim 600 anos antes de Cristo. Ele era professor também, né? Existe até uma religião que foi fundada a partir dele, tá? Mas ele era um filósofo também, um professor. E muita gente fala que é mito, que ele não existiu na realidade, né? Que ele foi a composição de vários pensadores que acabou criando essa personagem Lao Tse. Ninguém sabe direito. Bem, uma outra coisa também que a gente tem que avaliar é o seguinte: aumento da complexidade do mundo. O mundo está cada vez mais complexo, não parece. Mas antigamente a gente usava um telefone que nem esse. Eu cheguei a ter um telefone não tão antigo assim, mas com o teclado, vamos chamar isso de teclado, a gente chama na realidade de dial, né? Desse tipo. Hoje em dia, sim, tudo eletrônico. Só que o pessoal mais da velha guarda não consegue usar. A minha sogra, ela não consegue usar celular, smartphone, mas nem a pau. A gente já deu tudo quanto é tipo de smartphone para ela, ela não consegue usar. Não consegue, ela se perde. Tá? Aumento da complexidade do mundo. Algumas pessoas estão preparadas, outras não tem jeito. E a gente vai usar o princípio do KISS. Todo mundo conhece o KISS? Na realidade, o princípio do KISS
ele vem de uma ideia desse esse Kelly Johnson. Ele foi engenheiro projetista da Lockheed. Ele foi depois diretor de engenharia da Lockheed. E ele falava isso: keep it simple, stupid. Por quê? Porque ele falava o seguinte: nós projetamos aviões de guerra. O avião de guerra quebra. Se um avião de guerra quebrar na linha inimiga, o piloto tem que ter condições de o piloto arrumar o avião. Ele não adianta ir num local especializado. Não vai arrumar uma oficina especializada de jato no meio da guerra, a 5.000 quilômetros de distância dos Estados Unidos. Não vai arrumar. Ou ele arruma, ou ele acaba sendo capturado e o avião destruído. Então, não adianta fazer um negócio complexo, muito difícil. A coisa tem que ser simples. Era o que ele falava para os engenheiros dele. Quando os engenheiros dele vinham com alguma coisa muito complexa, ele falava: keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid. Ou seja, tem que fazer a coisa simples. E por que eu estou falando isso? Porque um dos que viram foi o Oswald. Ele desenvolveu o Business Model Generation e ele enxergou exatamente isso. Tá? Não adianta montar um plano de negócios de 100 páginas, tá? Quando a pessoa quer saber só a relação entre o cliente e a empresa, as dores do cliente, o que o cliente quer, qual que é as fontes de receita, quais são as fontes de custo, é isso que o cara quer saber. Depois ele quer o detalhe, mas ele quer ter uma visão geral antes. Essa que é a ideia do Canvas, tá? Canvas, ele significa tela. Uma tela do computador ou uma tela de um quadro é um Canvas. E ele chamou de Canvas porque fica tudo numa tela. Eu também chamei de Canvas, por quê? Porque uma planilha Excel é um Canvas. Essa ideia de Canvas não é nova. Eu botei esse exemplo aqui do Mendeleev, que desenvolveu a tabela periódica. Vocês lembram disso, né? A tabela periódica é um Canvas. Mas antes disso, o tabuleiro de xadrez é um Canvas. Tá? Da mão é um Canvas. Não é novidade nenhuma você colocar tudo numa única tela. Tabela periódica. Você colocou tudo, ele conseguiu colocar tudo numa organização tal que a gente sabe qual que é o nível atômico, o subnível atômico, característica do componente químico, do elemento químico. Tanto que, quando ele desenvolveu, só existia até aqui, mais ou menos. Tudo isso daqui foram surgindo depois. E olha, cai direitinho no espaço certinho. Ele fica exatamente de tão bem bolado que foi. Bem, contabilidade, pessoal, é uma coisa muito antiga. Ela vem da pré-história, tá? Quando contabilidade o que é? Não é estudar o patrimônio? Quando o homem da caverna desenhava quantos animais ele tinha, isso daqui é de uma caverna no Piauí, né, brasileira. Quantos desses animais ele tinha? Ele está fazendo um levantamento de estoque. Isso aqui é um patrimônio, é o patrimônio dele. Os animais que ele tem, é o patrimônio dele. Isso é uma contabilidade. Tá? Em Uruk é na Babilônia, que a gente conheça, foi a primeira grande cidade, mega cidade, uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas. Isso, estou falando em 4.000 anos antes de Cristo. Tá? E em Uruk, eles começaram a desenvolver a escrita em tijolos. E era uma escrita que era simbólica. Diferente dessa escrita aqui,
que você desenha o animal, os bichos. Essa escrita aqui era símbolos, cada símbolo representava alguma coisa. Ele passou. Aqui já teve um progresso muito grande na linguagem humana, tá, pessoal? E está escrito em tijolos, tijolos de barro que depois secavam e vinham. Esse Uruk, ele contribuiu, tá? Com um registro figurativo, né, que a gente está falando, e também numérico, né? Uma boa parte desses tijolos eles eram feitos pelos escribas reais que controlavam o patrimônio do rei. Quantas peças de ouro ele tinha, quantas coroas, era esse controle. No Egito, ele já pegou, surgiu o livro diário. Livro diário, a gente vai mostrar mais para frente, é você colocar em sequência o que está acontecendo, é como um diário mesmo. O que está acontecendo? Ó, comprei tanto, vendi tanto, conforme você vai vendendo, você fala, vendi hoje, eu vendi 2 cervejas, eu vendi 4 quibes, isso eu estou falando se fosse um bar, eu estou vendendo, pum, você vai fazendo diariamente o que você foi comprado na ordem cronológica que vai acontecendo as coisas. O papiro, antes era tijolo. Imagina você levar um livro, né, nas costas. Agora surgiu o papiro, que era o princípio, os primórdios do papel. O selo real, que ele autenticava, a autenticação. O conceito de contas contábeis, custos, despesas. Em 800 depois de Cristo, os árabes contribuíram com os números. A gente usa até hoje os números arábicos. Esse número que a gente escreve, tá? 4, 0, 2, é número arábico. E eles contribuíram com álgebra, com aritmética, tá? O matemático que escreveu isso se chamava Al-Khwarizmi. Em homenagem a ele, que tem algarismo, algoritmo, tá? E ele escreveu um livro que eu não me lembro o nome, mas no meio estava escrito aritmética. É daí que veio o termo aritmética. Tá? Bem, então os árabes eram grandes comerciantes e os controles que eles faziam acabou sendo utilizado no Ocidente. Eles tinham vários controles para controlar o estoque, controlar suas mercadorias, controlar suas vendas, tá? Fibonacci, ele também mexia nessa época, 1200 depois de Cristo, 1500 até 1600, a contabilidade fazia parte da matemática. Então a contabilidade era componente da matemática. Como que tem aritmética, cálculo, logaritmo, tinha contabilidade. Começa a surgir uma série de conceitos, como o livro caixa, conta capital, contabilidade de custo, partidas dobradas, que nós vamos ver. E a contabilidade moderna surge em 1494 com um frei chamado Luca Paciolo. Ele era frei, ele era professor. O cara era um gênio, só que ele foi professor do Rafael e do Leonardo da Vinci. Ou seja, os 2 alunos dele se destacaram tanto que colocaram ele, sabe? Não é que o cara era um gênio, tanto que vê os alunos que ele formou, mas os alunos dele foram tão excepcionais que acabaram ofuscando o professor, né, o Luca Paciolo. Mas ele escreveu um livro que falava sobre contabilidade, falava sobre aritmética e sobre contabilidade também, que é esse aqui, ó, Suma de aritmética, geometria, proporção, proporcionalidade, e tinha um capítulo específico de contabilidade nesse livro. Esse livro foi o primeiro registro de contabilidade que se tem, de metodologia de contabilidade.
Então ele é considerado o pai da contabilidade. Não quer dizer que não tinha contabilidade antes, mas quem foi o primeiro que escreveu foi ele, então ele é considerado o pai da contabilidade. Alguém mandou alguma mensagem aqui? O que está aparecendo aqui? Eu não consigo ver as mensagens aqui. E foi desenvolvendo. Aí, em 1800, veio a família real para o Brasil, surgiu o Banco do Brasil, surgiu a aula de comércio da corte em 1809, que era uma aula de contabilidade. Tá? Então, surgiu em 1809. Máquina de escrever em 1870, sabe? Fundação da Associação dos Contadores em 1887 nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Essa historinha, aqui os egípcios, né, que eles escreviam, mas eles escreviam também no papiro, né? Esse é o livro, é o diário. Esse é o diário antigo. Hoje o diário fica na memória dos computadores. O diário não é. Bem, pessoal, como nós temos ainda 10 minutinhos, eu vou passar esse filme. Esse filme está no YouTube. Nós vamos passar pelo YouTube, acho que é melhor, né? E ele conta um pouco melhor, mais detalhada essa história da contabilidade, tá? Ele foi feito pela Fundação Brasileira de Contabilidade. Não está saindo som. Deixa eu ver por que não está. Não sei se vocês estão ouvindo o som agora do. Estão ouvindo o som do filme? Eu não Não, estou. professor. Não estão ouvindo? Não, professor, não dá para ouvir, não. Agora começou Agora a dar. dá bem de leve. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Acomodem-se e preparem-se para conhecer a história do pensamento contábil através dos tempos. Apertem seus cintos, pois vamos fazer uma viagem. Uma viagem pela fabulosa história da contabilidade. Quando está passando o filme, pessoal, coloquem presente aí, faz favor. Uma contabilidade rudimentar ao bordar seus instrumentos de caça e pesca e seus rebanhos. Mas foi na Mesopotâmia, região situada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Iraque, que foram encontrados os primeiros registros patrimoniais. O homem começava a registrar o seu patrimônio. Era a origem do diário. Os séculos passam. Surgem novas civilizações. Em torno do Baixo Nilo, nas planícies de inundação, a agricultura floresceu e com ela um povo que deixou seu legado até os dias de hoje, os egípcios. O papiro, colhido às margens do grande rio, onde os escribas registravam os movimentos, eram os primeiros livros contábeis. Dos portos de Tiro e Sidom, os fenícios navegavam pelo Mediterrâneo, expandindo sua rede de comércio. Foram eles
os primeiros a desenvolver as trocas em bases monetárias e simplificaram os registros por símbolos. Da Península Itálica vieram os romanos. Fazia o maior e mais desenvolvido império da antiguidade, que se expandiu por toda a Europa, norte da África e o Oriente Médio, conquistando povos e nações, levando a paz romana e o que se pode chamar de um sistema jurídico de contabilidade organizado. Mas impérios nascem, crescem e morrem. E com Roma não foi diferente. Hordas de bárbaros invadiram a península. Os sons das batalhas ecoavam por todos os rincões. Era a queda do Império Romano. O tempo não para. Vamos continuar a nossa viagem. Vamos avançar alguns séculos. Vamos para o final da Idade Média e para o Renascimento. Os árabes, ao invadirem a Península Ibérica, trouxeram obras manuscritas de contabilidade que muito influenciaram o comércio na velha Europa. Comércio esse que floresceu nas cidades italianas de Veneza, Gênova, Florença e Pisa. Os comerciantes necessitavam de uma escrituração capaz de refletir os interesses dos credores e investidores e que era, ao mesmo tempo, útil nas suas relações com os consumidores e fornecedores. A sistematização da contabilidade estava a caminho. Também as artes e a ciência se desenvolviam. O mundo deixava a idade das trevas. Era o Renascimento. E com ele a figura de Luca Pacioli, frade franciscano, autor de uma obra que expõe o método das partidas dobradas, princípio contábil, segundo o qual todo lançamento a crédito numa conta faz com que surja outra conta, onde é registrada a mesma importância a débito. Agora estamos no ano de 1500. Era descoberto o Brasil. E com a instituição do governo geral, chegaram os provedores da fazenda, que acumulavam este cargo com o de computador. Eram os nossos primeiros colegas em solo brasileiro. Com o desenvolvimento da colônia, cartas régias passaram a regulamentar os princípios contábeis e instituíam cargos e funções na administração fazendária. Em Portugal, em 1770, foi baixada a lei que regulamentava o exercício da profissão contábil. E a partir da vinda da família real para o Brasil, iniciava-se o ensino contábil em terras brasileiras com a instalação em 1810 da Aula de Comércio da Corte. A partir daí, novas escolas eram fundadas, disseminando o ensino e desenvolvendo normas e métodos. A mais antiga instituição profissional e cultural da ciência contábil que se tem notícia no Brasil é a Associação dos Guarda-Livros da Corte, fundada em 18 de abril de 1869, na cidade do Rio de Janeiro. A classe contábil se organizava. Mas para chegarmos ao ponto que estamos hoje, muita água correu, isto é, muitos anos se passaram. Vamos, então, para o século XX. Em 1905, os diplomas da Academia de Comércio do Rio de Janeiro e da Escola Prática de Comércio de São Paulo eram reconhecidos como oficiais. De lá para cá, observa-se uma história de lutas com a fundação de associações profissionais, sindicatos e institutos. Em todos estes organismos estava o fio condutor que levaria à criação dos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade. Em 1924, realizava-se no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade, que foi enfático ao recomendar a aprovação de uma lei para regulamentar o exercício da profissão. Mas para chegar a esse objetivo, foi preciso uma grande luta em que não faltaram idas e voltas de projetos que eram apresentados e não apreciados. Finalmente,
O presidente Eurico Gaspar Dutra, através do Decreto-Lei 9.295/46, reconhecia uma das profissões mais antigas do Brasil. Devemos tudo isso à tenacidade de homens como o professor Francisco Dauri, o professor Frederico Hermann, o senador João Lira, o professor Hilário Franco e outros, que com seu trabalho incansável ajudaram a consolidar a profissão. Mas o homem, no decorrer dos séculos, sempre fez uso de máquinas e instrumentos para o exercício de sua profissão, e com os contadores não foi diferente. O primeiro instrumento conhecido foi o ábaco, que surgiu cerca de 3.500 anos atrás. Palavra proveniente do grego abax, que quer dizer contador. O primeiro modelo foi composto por varitas e pequenas bolas, sendo que a versão chinesa, desenvolvida por volta do ano 2600 a.C., se tornou a mais conhecida. Antigamente, os livros eram copiados à mão por monges nos monastérios medievais. Entre os anos de 1450 e 1455, Gutenberg criou a primeira prensa, que foi utilizada até meados do século passado para colar as folhas e gelatinas dos livros diários. A primeira máquina auxiliadora de cálculo apareceu em 1642 com o francês Blaise Pascal. Ao longo dos anos, o aparelho foi sendo aperfeiçoado, mas só em 1901 que Holcomb Ellis construiu a famosa máquina Ellis, precursora da máquina de contabilidade. Datilógrafo ou mecanógrafo. Este é o nome técnico da máquina de escrever, inventada em 1714 pelo engenheiro inglês Henry Bell. Em 1931, coube ao americano Gilder idealizar o primeiro modelo realmente viável, que foi industrializado a partir de 1873 nas oficinas da empresa Remington. De lá para cá, sua utilidade se firmou, mas com o advento de tecnologias mais modernas, as máquinas de escrever foram, aos poucos, substituídas por computadores. E aqui termina este passeio pela fabulosa história da contabilidade. Espero que tenham gostado. Mas uma coisa é certa, nós temos passado, temos história. E por isso, podemos sentir orgulho desse patrimônio, construído através dos séculos, e visualizar o futuro de frente. Bem, pessoal, essa é a historinha da contabilidade, tá? E o sistema já vai fechar daqui um pouquinho, né? Todo mundo falou a presença aqui. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Ednei, eu sou mediador presencial Opa, do consórcio CCR. opa, não, Eu venho apresentar a vocês aí a chamada 4. não, Ednei, obrigado. Bem, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Hoje é uma introdução. A próxima aula nossa vai ser na sexta-feira, na quinta-feira amanhã, nesse mesmo horário. E aí nós vamos dar o que seria a aula 2 e a aula 3, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês. Tem um exercício aí também para vocês fazerem. Esse exercício é até domingo próximo à meia-noite, né? Então tem bastante tempo para vocês fazerem. São algumas questões, é questionário, é múltipla escolha, então não tem grandes problemas. E é basicamente isso, pessoal. Eu agradeço a todos, né? Espero que todo mundo tenha
dado para ver alguma coisa. Basicamente, hoje era essa apresentação. Tá ok, pessoal? Tá bom, professor. Obrigada, boa noite. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, presente. Boa noite. Tchau, boa noite. Professor, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, hein?